Nesse vídeo a gente vai aprender sobre o loop while. Ele é muito parecido com o for, só que aqui a gente vai ter o looping, né, percorrendo uma determinada quantidade de linhas de código de acordo com uma condicional. Então, por exemplo, eu quero perguntar o nome de você, meu usuário lá que está rodando o meu script. Ao invés de você responder o seu nome, você vai e aperta Enter, ou seja, você não preencheu o seu nome, você apertou Enter. Aí eu quero que o meu script, ao ver que você apertou Enter, pergunte novamente. Enquanto você não respondeu o nome, ele vai continuar rodando. Então é para esse tipo de cenário que a gente tem o while. Agora aqui para o código que você vai entender melhor. Eu vou perguntar qual o seu nome. Aqui um input, perguntando qual o seu nome. E aí, se o cara preencheu o nome vazio, ou seja, ele não preencheu o nome, eu quero mandar na tela: você precisa preencher o seu nome. Se não, se ele respondeu o nome dele, eu vou querer printar bem-vindo e o nome do meu usuário. Perfeito? Vou executar esse script aqui e eu vou colocar aqui Enter. Então aqui, o que aconteceu? Ele printou: você precisa preencher o seu nome, porque eu apertei Enter aqui ao invés de preencher meu nome. E aí a gente tem um problema, eu preciso executar novamente o comando para poder preencher de maneira adequada, certo? Como é que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai trocar esse if aqui por um while, vamos tirar esse else aqui, identar bonitinho o nosso código e colocar novamente pergunta dentro do nosso while. O que vai acontecer aqui se eu executar o nosso script novamente? Eu vou apertar Enter, e depois você precisa preencher o seu nome, perguntou novamente o meu nome. Se eu continuar apertando aqui, ele vai continuar me perguntando meu nome até eu responder de forma adequada. E preenchendo meu nome aqui e apertando Enter, ele já mostra aqui: bem-vindo, Caleb. Então como é que funciona aqui? Você vai ter o seu trecho de código e aí você teria uma condicional, e nessa condicional você precisa tratar o valor enquanto o usuário ou o que você tiver aqui no momento do seu script não for do valor que você precisa, você realiza novamente esse código, certo? Então aqui no caso, o que eu fiz? Perguntei o nome do usuário. Enquanto o nome do meu usuário for igual a vazio, eu quero que ele continue printando que ele precisa preencher o nome e perguntando o nome novamente. Caso contrário, ele vai printar bem-vindo, beleza? E o que acontece aqui se a gente tirar esse trecho de código perguntando o nome dele? Eu vou entrar num loop. Eu executar aqui o código, ó, e apertar Enter, ele vai ficar num loop, ó, sem parar. Então o que acontece aqui? Você precisa colocar dentro do while algo que vá alterar a condicional. Como a condicional aqui é o name, eu vou colocar um trecho de código que vai poder alterar a minha condicional. Ou seja, mudar o name para um valor que não seja vazio. Porque se você não fizer isso aqui, ele vai entrar num loop infinito, entendeu? Bom, agora eu vou te mostrar como é que você faz um menu de opções para o seu usuário. E, por exemplo, lá item 1, 2, 3 e 4, você quer deixar uma opção 4. Se ele apertar 4, a gente vai encerrar o nosso script, entendeu? Mas antes eu preciso te dar um recado muito importante, fica aí. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. Vamos pensar que você vai criar um software, né? Ele vai ter um menu de opções para o usuário. O usuário, ele precisa escolher uma determinada opção dentro daquele range de valores, né? Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. E que se ele apertar 4, por exemplo, que seria a última opção, ele sai do menu. Eu vou fazer aqui para você poder entender melhor o nosso print do menu. Então aqui eu vou escrever a primeira opção, que vai ser item 1, colocar uma segunda opção aqui, item 2, uma terceira opção, item 3, e uma quarta opção que seria sair e encerrar, caso encerrar o script, né? E aí, dando aqui o script, ele vai ter mais ou menos esse layout aqui do menu. Vou só dar um tab aqui para ficar todos iguais. Vou rodar aqui novamente. Então a gente teria um menu ali para o nosso usuário, escolher uma opção. Ele tem 1, 2 e 3 e 4 que seria encerrar e sair. Vou até melhorar isso daqui, colocando para o nosso usuário: escolha uma opção. Vai, dei aqui o nosso menu. E aí o que eu vou fazer? Vou criar um while aqui, que eu vou ter uma opção
seria a opção que o usuário vai preencher. Enquanto essa opção for diferente de 4, eu vou continuar executando, colocar novamente o menu só para você poder entender. Isso aqui é só um exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar a opção igual a um input e vou converter esse input para inteiro. Então aqui meu usuário vai apertar 1 e ele entrou no looping. Por quê? Porque eu não coloquei essa opção aqui dentro do while. Então fiz a pergunta novamente, né, para poder alterar o valor de opção. E se eu rodar aqui novamente, o que vai acontecer? Se eu apertar 1, ele vai perguntar novamente 2, 3 e quando ele apertar 4, vai encerrar. Para melhorar mais ainda, o que eu vou fazer aqui? Colocar obrigado e vejo mais tarde. Dando aqui, vou apertar 4 já para encerrar. Ele printa aqui que já foi encerrado o nosso script e é isso. Entendido? Se você não sabe utilizar loop for, eu já tenho um vídeo aqui no nosso canal explicando sobre isso. Eu recomendo que você assista esse vídeo até para você pegar o feeling de como funciona o for e de como funciona o while. Assista esse vídeo, é muito importante para você.